como eu fiz a disciplina de cálculo 1, estou pensando em duas coisas. Alguns de vocês já fizeram essa disciplina, já foram aprovados, mas muitos dos conceitos que eu vou usar aqui vão aparecer em outras disciplinas de física, no cálculo 3, então vai ser muito útil rever essa álgebra linear para poder usar no que vem pela frente. Mas eu também estou pensando nos ingressantes, que vão fazer a disciplina pela primeira vez, então eu vou também, ao longo da aula, tentar jogar um pouco de holofote, um pouco de foco nas coisas que minha experiência diz que são as mais difíceis, os lugares onde aparecem dúvidas, e as coisas importantes de vocês falar, esse ponto é importante, esse ponto é importante. Só por curiosidade, antigamente na Poli tinha uma disciplina que chamava Geometria Analítica, no primeiro semestre. E no segundo semestre tinha Álgebra Linear. Agora mudou, agora tem Álgebra Linear 1 e 2. Tanto que um dos livros básicos da Álgebra Linear 1 é o livro de Geometria Analítica do Boulos e do Ivan de Camargo, que é um livro de Geometria Analítica. Na verdade, a Geometria Analítica ela faz uma transição muito natural para a Álgebra Linear. Então, faz todo sentido isso. Essa Geometria Analítica, que está presente na Linear 1, a Linear 1 faz muita geometria analítica, só que com vetores. Vocês fizeram, se vocês têm uma experiência, né, vinda do ensino médio, em que vocês fazem um pouco de geometria analítica no plano, então, se vocês olharem na geometria analítica do colégio, tem equação de reta, tem distância de reta a ponto, vocês sabem dizer quando que duas retas são perpendiculares, são paralelas. E no espaço tem uma coisa que chama geometria de posição. Vocês discutem um pouco antes de entrar na universidade conceitos como retas reversas, planos paralelos, planos concorrentes, mas não tem equação. Aí não equaciona. É um estudo que é um estudo conceitual, por isso que chama geometria de posição. Não tem muita fórmula. A geometria analítica que nós vamos fazer aqui é uma geometria analítica com vetores, com equações. Então, muda muito. Deveria ser uma disciplina super, super, super fácil para todos os alunos. Por que ela deveria ser fácil? Porque uma parte enorme do conteúdo é coisa que vocês já sabem. Gasta-se um tempo com sistemas lineares, gasta-se um tempo com essa geometria de posição, e tudo isso vocês já sabem. Mesmo a ideia de vetor é uma ideia natural. Só que não. Por quê? O que acontece? Aparecem vários conceitos novos, que esses vocês não trazem lá na bagagem, é coisa nova, e que são extremamente abstratos. E aparece também uma linguagem nova, que é uma linguagem que demora para a gente assimilar. Então, tem nada de estranho que uma coisa que daqui a algum tempo vocês vão olhar para trás e dizer, mas por que eu tive tanta dificuldade? Mas que você tenha dificuldade. Confessar uma coisa aqui, que eu não deveria. Na minha vida de estudante, sabe qual foi a pior nota que eu tive na vida inteira? P1 de álgebra linear. Foi a minha pior nota na minha vida de estudante. P1 de álgebra linear. Essa coisa que eu acabei de falar, que tinha uma coisa abstrata, uma linguagem, que eu não estava dominando. Então, não tem nada de esquisito nisso. Então, logo de cara, o que a gente faz nessa disciplina? A gente começa a formalizar o espaço dos vetores. Então, se conceitua o que é vetor. Tem todo um tratamento, que no fundo é aquilo que vocês sabem de vetor. Vetor é uma entidade que tem caracterizada por uma direção, por um sentido e por um tamanho, como vocês já trazem da física lá de trás. Ela tem uma certa álgebra
de operações, você pode somar vetores, você pode multiplicar vetor por um escalar, e é mais ou menos uma coisa básica. Não traz grandes dificuldades essa parte. Tem algumas coisas que são um pouco assim sutis do ponto de vista formal, porque está fazendo agora é um curso superior, né? Então você vai ver que para definir quando é que dois vetores são paralelos, tem todo um cuidadozinho, porque não é simples de expressar essa ideia básica de que eles têm a mesma direção. Mas essa parte vai bem. Uma coisa que vocês precisam adquirir uma certa habilidade é de manipular vetores antes ainda de aparecer coordenadas. Depois eu vou falar de coordenadas e o que isso traz de dificuldades. Mas um pouco da seguinte habilidade. Isso aqui é um exercício típico da disciplina e é uma coisa que aparece em... Isso aqui é um triângulo. Tem uma informação adicional de que tem um ponto X aqui. E com a seguinte informação, que o vetor Bx é igual a 3 vezes o vetor XC. Então, e a pergunta é quanto é que dá o vetor AX, esse que está em amarelo, em função de OA, OB e OC. Então, quando você começa a fazer isso, você vai introduzir a ideia de vetor e tem a seguinte coisa, você tem dois pontos no espaço e eu falo no vetor Bx. B é um ponto, X é um ponto, e eu falo no vetor Bx. E o que é isso, o vetor Bx? Tendo dois pontos no espaço, esse Bx é uma coisa que causa um pouquinho de confusão para a gente. O que é Bx? O que significa isso? Ele não é um segmento, ele é um vetor. E, na verdade, isso que eu desenhei, isso que está desenhado aqui, são representantes de um vetor. Na hora de formalizar aquilo que os físicos falam com tanta simplicidade, vetor é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido, e eu quero trazer isso para dentro da matemática, eu tenho que parar de falar em palavras. Né? Em matemática, você não fala assim, é uma grandeza. Você tem que dar uma definição matemática. E fica sofisticado. A definição de vetor acaba sendo o seguinte. O que é o vetor Bx? É um conjunto de segmentos orientados. Pensa em todos os segmentos orientados do mundo que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho que esse segmento orientado. São segmentos orientados. E pega o conjunto de todos. Então, um vetor não é é um conjunto. E o que é isso aqui? Isso aqui é um representante. Você fala, mas essa definição fica esquisita. Sabe que ela acaba funcionando super bem? Porque ela acaba sendo útil para fazer a seguinte coisa na física. Uma força é um vetor, né? Uma força fica caracterizada por módulo, direção e sentido. Então tá. Então eu vou aplicar uma força num objeto. Mas onde é que está o objeto? Não sei, ele está aqui, ou ele podia estar ali. E eu vou aplicar uma força. Mas a força que eu aplico aqui, eu poderia aplicar essa mesma força num outro objeto. Eu posso, ao tentar levantar, vou fazer coisas de cinemática, de dinâmica, de descrever as forças que atuam num teto, que eu quero que fique em equilíbrio, que não caia na cabeça das pessoas. Então, tem uma força atuando ali, que é a mesma força que está atuando lá.
Veja, é natural falar isso, a mesma força. Bom, mas o que está aqui é diferente do que está aqui. Mas é diferente em que sentido? Diferente que está localizado em lugares diferentes. Ah, mas isso é irrelevante, é o mesmo. Se as duas forças tiverem a mesma direção, o mesmo módulo, o mesmo sentido, eu digo que é a mesma força. E isso casa, então, nas aplicações físicas, essa ideia de vetor como conjunto de segmentos orientados. Acaba sendo legal. Bom, mas isso traz um pouco de insegurança conceitual no começo. Uma habilidade que a gente tem que desenvolver, manipular essas coisas. E aí entra aquela álgebra operatória. Então, o exercício aqui é o seguinte: pegar o vetor AX, tá, amarelo, e descrevê-lo como uma soma de coisas que envolvam o OA, o OC e o OB. Eu disse que essa disciplina, né, isso é geometria analítica, vetorial. E, na verdade, para quem já estudou isso é um problema de álgebra linear. Isso aqui é um problema de olhar o OA, o OB, o OC, são três vetores, OB, OC, OA, três vetores que são LI, três vetores no espaço LI formam uma base do espaço vetorial, e o que o exercício está pedindo é escrever o AX como combinação linear da base. Então, logo na primeira aula de vetores, de álgebra linear 1, você vai ter um exercício assim, nessa linguagem. Mas o que está embutido já é a base de espaço vetorial que vai ser carregada na parte final do curso. Mas já é um tratamento com álgebra linear. Bom, como é que eu vou resolver isso? Uma coisa simples de saber aqui é o seguinte, usando a álgebra de vetores, é que o AX, que é o que me interessa, esse AX, eu posso escrever assim, é o AC mais CX. Coisa bem simples, porque isso aqui é aquela álgebra da soma de vetores pela regra do paralelogramo. Eu tenho o vetor AC, somei com o vetor CX, dá o vetor AX. Equivalente ao somar pela regra do paralelogramo. Vocês aprendem isso na física já lá do ensino. E esses daqui eu vou conseguir escrever em termos dos três referenciais, OA, OB, OC. E aí eu tenho que ficar manipulando a figura. Isso é um tipo de coisa que é um pouco novidade, quando você começa a fazer o curso, e que a gente tem que desenvolver essa habilidade. Às vezes, dá trabalho fazer isso. Às vezes, a gente se demora para conseguir fazer. Esse caso não é tão complicado. O AC, eu acho que eu consigo escrever facilmente assim. Olha só, se eu fizer A, O, OC, eu tenho AC. Então, AC é igual a AO mais OC. Ah, mas ele queria não AO, OA. É o menos. Então, isso aqui é igual a menos OA mais OC. Ou OC menos OA. Vocês têm que treinar isso, tá? Adquirir uma certa habilidade em fazer essas algebrinhas para lá e para cá. Mas é só fazer exercícios que isso funciona. E agora eu vou tentar o que está faltando, que é o CX. O CX, ele é uma fração do CB. E eu sei porque o BX é 3. BX é 3XC. Isso quer dizer que o CX, que é o que apareceu aqui para mim, é uma fração do CB. Que fração?
Então, é por isso que eu perguntei, que eu não escrevi, porque a gente se distrai. É 1/4, né? Se esse aqui é 3 vezes esse aqui, você tem 4 unidades. 3 unidades aqui e 1 unidade aqui. E esse aqui representa 1/4 do total. O CX representa 1/3, e essa confusão é super comum. Isso aqui está certo. CX é 1/3 do XB. O CX é 1/3 do XB, mas ele é 1/4 do CB. Legal? Não? Não, é simples. Esquece de vetor. Falar de qualquer grandeza que você cortou. Imagina uma grandeza cortada em 4. Agora vamos falar frases sobre isso. Isso aqui é 3 vezes isso aqui. Isso é 3 vezes isso. Quanto que isso representa do todo? 1/4. Certo? Isso, não, isso aqui. Mas, veja, se eu tivesse perguntado numa situação dessa, talvez não tivesse aparecido a dúvida. Por que apareceu a dúvida ali? Porque a linguagem é nova. E quando a gente está estudando uma coisa com uma linguagem nova, a gente se perde. A gente tem a atenção da gente fica variando de 2 coisas: no conteúdo em si e na aparência, na linguagem. E aí a gente se confunde. O comentário que eu fiz quando eu comecei, isso vai acompanhar vocês em álgebra linear inteiro. Vai aparecer esse jargão linearmente independente, base, subespaço gerado, núcleo, imagem. São coisas que têm um conteúdo que vocês dominam perfeitamente. Uma linguagem que desvia o foco. Então, o CX é 1/4 de CB, e o CB eu consigo escrever assim: CO mais OB. CB, eu saio CO, OB. Esse já é do grupo que eu quero, esse é do grupo que eu quero, esse também. Então, isso aqui é igual a menos OC, é OB menos OC. Invertendo aqui. E o CX é 1/4 disso, porque esse é o CB. Então, o CX é 1/4 de OB menos 1/4 de OC. E o meu AX era essa soma. Agora eu faço simplesmente AX igual AC, que é menos OA mais OC, mais CX, que é mais 1/4 de OB menos 1/4 de OC. Então, se eu não errei nenhuma conta, é menos OA mais 1/4 de OB e OC menos 1/4 de OC, que daria 3/4 de OC. Quando eu errei nenhum sinal, é isso. Legal. Bom, então isso é uma coisa que vocês têm que aprender a dominar. Mas logo nesse começo mesmo, aparece uma coisa que são escrever os vetores em coordenadas. E isso é uma coisa que também gera um pouco de confusão. E a confusão não é culpa dos alunos, a confusão é totalmente responsabilidade da apresentação da matemática.
pausa para pensar uma coisa que eu acho fundamental. Como eu comentei com vocês, eu aluno, sofri um pouquinho no começo da álgebra linear, e hoje, né, depois que eu fui correr para sanar o que eu não estava conseguindo entender, hoje eu percebo onde é que estavam as minhas dúvidas. Uma das coisas era o seguinte, nós vamos fazer no espaço, mas vou começar no plano. Lá atrás a gente aprendeu par ordenado. A gente aprendeu o que era o conjunto AB e a gente aprendeu o que era o par ordenado AB. Num contexto que era bem de álgebra, de teoria dos conjuntos. Era bem teoria dos conjuntos. A gente falava produto cartesiano, tinha um monte de exercicinhos abstratos lá de teoria dos conjuntos. Então a gente sabia o que era o par ordenado 2, 3. E sabia que era diferente de 3, 2, essa era a essência. Daí, uma hora a gente vai para a geometria analítica e o 2, 3 vira um ponto. O 2 vira abscissa, o 3 vira ordenada, e isso vira um ponto que tem abscissa 2 e ordenada 3. Não é nenhuma grande dificuldade, mas mais ou menos sobrevive. Eu achava esquisito quando eu era aluno de ensino médio, porque eu ficava filosofando em cima disso, que as naturezas eram diferentes. Eu achava que o ponto era uma coisa concreta, o ponto do espaço, o ponto no plano, era um ponto aqui, ó, no tampo da mesa tem um ponto. E que o par ordenado era uma coisa flutuando no universo. Eu não conseguia associar que as duas coisas eram a mesma. Mas é porque eu não tinha cabeça muito boa. Bom, eu ficava com essa dúvida. Mas daí você vem para a geometria analítica vetorial e eu introduzo um terceiro elemento, que é o vetor 2, 3. O que é o vetor 2, 3? Eu pego o ponto 2, 3, e eu considero o segmento orientado que vai da origem até o ponto 2, 3. É um segmento orientado, tem uma direção, tem um módulo e tem um sentido. E daí eu falo, então isso aqui é um representante de um vetor. O vetor é o conjunto de todos os segmentos iguais. Isso é um representante de um vetor. E daí eu falo que o 2, 3 é vetor. Então eu tenho 2, 3 par ordenado, 2, 3 ponto e 2, 3 vetor. Tudo numa mesma frase. Claro que a gente faz confusão quando vê isso pela primeira vez. É muito bom isso. Isso é muito bom. Isso fornece uma linguagem ótima para se fazer coisas concretas em física, no mundo aplicado. Então, é ótimo. É muito legal você ter uma coisa que dá conta da seguinte situação. Eu estou aqui nesse ponto, posição. Eu faço um deslocamento. O deslocamento é um vetor. Esse deslocamento faz com que o meu ponto mude. E o ponto que estava aqui vem parar aqui. Ótimo. Isso aqui é mundo real, é física. Eu tenho uma maneira de fazer isso muito bonitinha. Eu faço assim. Eu pego o ponto 1, 2, dou o deslocamento 3, 1 e paro no ponto 4, 3. Só tem par ordenado. São 3 pares ordenados que estão aqui. Que se aprendeu lá no ensino fundamental, em teoria dos conjuntos. Então, tem 3 pares ordenados. Mas olha o que está na minha cabeça, é ponto, deslocamento, carregando o ponto para um novo ponto. E olha a minha frase. A frase é que eu acho mais divertida. Eu vou falar o tempo inteiro par ordenado. Eu vou falar par ordenado mesmo, eu vou falar esse som. Só que eu vou juntar par ordenado com ponto e vetor. Então, eu vou falar assim, o ponto 1, 2, mais o vetor 3, 1, dá o ponto 4, 3. Então,
ponto para o ordenado 1, 2, mais o vetor para o ordenado 3, 1, dá o ponto para o ordenado 4, 3. Isso é ótimo, porque isso me dá uma ferramenta para fazer exatamente isso. O ponto 1, 2 está aqui. É esse ponto. Eu dou o deslocamento, que tem 3 unidades na horizontal e uma unidade na vertical. Então, o ponto 1, 2, eu dou o deslocamento 3, 1, e eu chego no ponto 4, 3. Muito legal. Uma bela ferramenta para se fazer um monte de coisas em física. Com força, com deslocamento, com um monte de coisa. Dá para fazer equação de reta, vai dar para fazer um monte de coisa. Só que é muito importante não se perder nesse momento. É super simples. Até a partir do momento que você incorporou o que está significando cada coisa. A partir do momento que você incorpora isso, fica muito simples. Mas leva um tempinho. Nessa linguagem e nesses estudos, de maneira muito rápida e muito natural, a gente cai em sistemas. Você começa a trabalhar com isso, você cai em sistemas. Por exemplo, esse aqui também é um exercício. Os exercícios que eu estou fazendo, tudo exercício que eu fui pegando nas listas de álgebra linear, tá? Então, escrever dois, um, e 2, 1 o quê, né? Precisa saber se ele está pensando em par ordenado, ponto ou vetor. No exercício era escrever o vetor 2, 1 como combinação linear. Essa palavrinha, combinação linear, vai aparecer muito cedo e vai acompanhar o curso inteiro. O que é combinação linear? É uma palavra técnica para uma coisa muito simples. Você tem uma série de objetos que você pode somar. Pode ser funções, pode ser número, pode ser matrizes, coisas que você pode somar. Uma combinação linear é o seguinte: eu pego o primeiro objeto, multiplico por um número. Por 1, por 2, por 5. Segundo objeto, multiplico por outro número, menos 2. E junto tudo. Então, é 5 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo, mais 3 vezes o terceiro. Isso é uma combinação linear. Coeficientes são números e somas, subtrações. Então, escrever isso como combinação linear de outros dois pares ordenados, o 3, 4 e o menos 1, 3. E isso pode ser feito também com 3 coordenadas. Aquele desenho que eu fiz, que você, num certo momento, associa o ponto, né, o par ordenado primeiro vira ponto, depois vira vetor, indo da origem ao ponto. Você pode fazer no espaço também. Se tem um ponto no espaço, ele tem 3 coordenadas, uma abscissa x, uma ordenada y e uma cota z. Todo ponto no espaço pode ser representado por 3 números. É claro, né, nós estamos no espaço de dimensão 3, 3 coordenadas caracterizam um ponto e são as 3. Abscissa, ordenada e a altura, que chama cota. Então, assim como eu tinha par ordenado, eu tenho terna ordenada. Assim como eu tenho terna ordenada, eu tenho ponto. E como eu tenho ponto, eu também tenho vetor. Eu pego o segmento do espaço, que vai da origem até lá. Ele é o representante, pego todos os segmentos orientados iguais lá e tem um vetor. E tudo continua. Bom, quando eu vou resolver isso aqui, eu quero saber se eu posso fazer o seguinte. Se o 2, 1 pode ser escrito como alfa vezes 3, 4, mais beta vezes menos 1, 3. Isso é uma combinação linear.
E a pergunta é se eu consigo escrever esse cara como combinação linear desses outros dois. Mas isso é a mesma coisa que resolver o sistema 3α menos beta igual a 2, 4α mais 3β igual a 1. Resolve o sistema, você achou quem são os alfa e beta e você conseguiu escrever. Mas a pergunta que fica, quando você tem um pouco de maturidade, e vocês já estão na faculdade e têm essa maturidade, quem falou que dá para fazer isso sempre? Sistemas, às vezes tem solução, às vezes não tem. Então, essa pergunta, escrever como combinação linear de 3, 4 e 1, 3, menos 1, 3, será que sempre eu posso ficar brincando aqui? Eu invento o número que eu quiser aqui, 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 e vai dar tudo certo sempre? Resposta não, às vezes sim, às vezes não. E o que aparece, do que depende? De sistemas. Tentar responder essa pergunta te leva para o estudo de sistemas lineares. E sistemas lineares têm toda uma teoria. Então, primeiro, não é nenhuma surpresa que nesse curso a gente para estudar sistemas lineares. Vocês sabem como que acende essa lâmpada aqui? Vocês também não acharam? Bom, mistério. Legal. Sem problema. Então, nesse caso, a gente sabe que o sistema tem solução única. Não vou me dar o trabalho de resolver, mas a gente sabe que tem solução única porque a gente usa a regra de Cramer. Calcula o determinante, 3 vezes 3, 9, mais 4, 13, determinante diferente de 0, solução única. Então, vocês vão na disciplina ter toda uma parada para discutir sistemas. Eu vou mostrar mais um exemplo do que se faz com isso. E é natural. E aí vem à tona toda aquela coisa de matrizes e sistemas. Naturalmente aparece o conceito de determinante, matriz inversível, todos aqueles conceitos vão aparecer. Por quê? Porque nós temos que dominar essa técnica para resolver sistemas para saber se isso dá certo ou não. E tem uma coisa mais forte acontecendo aqui. Quando o 2,1 não afeta a resposta ser sim ou não. Pode trocar por 20 e 114. A resposta, se dá ou não para escrever, não depende dele. A resposta só depende do lado esquerdo do sistema. Porque para saber se um sistema tem solução, você olha o determinante da matriz do lado esquerdo. E é lá que você decide se ele tem solução única, ou se não tem solução, ou se tem infinitas. A matriz que eu tenho que olhar não é o alfa e o beta. A matriz que eu tenho que olhar são os coeficientes desse vetor. E aí aparece aquilo que eu estava falando de uma linguagem nova. Nesses últimos 5 minutos não falei nada que vocês já não soubessem há muito tempo. Agora eu introduzo um novo conceito, que é o seguinte. Se essa pergunta aqui, eu brinco, 2,1, qualquer que sejam os números que estejam aqui, não importa o quê, eu consigo escrever em termos de 3, 4 e menos 1, 3, é porque o 3, 4 menos 1, 3 são linearmente independentes. E eles vão formar uma base do meu plano. Se eu tivesse com vetores tridimensionais, eu teria que olhar 3 vetores. E isso, que quem decide, são os coeficientes dos vetores. Quando é que esse sistema tem solução única? Se esse determinante aqui, 3 menos 1, 4, 3, for diferente de 0. Só que o 3 menos 1, 4, 3 são os coeficientes dos vetores que foram dados aqui. Veja que eu já estou tratando como vetor mesmo, né? Agora, esses pares ordenados são vetores. E saber se o determinante é diferente de 0, me diz se eles são bons para resolver esse problema. Se esse determinante é diferente de 0, o que isso está me dizendo é o seguinte:
Você pode pôr qualquer coisa aqui, pode pôr uma flor qualquer aqui, que vai dar certo. Ou seja, eles servem para escrever qualquer outro vetor. Eles são LI. E é o determinante que funciona. Se eu estivesse falando de vetores 3x3, no espaço tridimensional, que bom, hein? Uma fita aqui para evitar que eu derrube o auditório. Eu poria os coeficientes dos vetores, e aí, ao longo do curso, essa linguagem vai sendo introduzida. Se esse determinante for diferente de zero, tenho 3 vetores, U, V e W. Se esse determinante for diferente, põe as coordenadas dos vetores aqui. Se ele for diferente de zero, eu concluo que eles são linearmente independentes. Eles concluem que eles chamam uma coisa que a gente chama de base, e que toda vez que eu quiser escrever qualquer vetor usando esses 3 como referência, isso vai dar certo. E quase não tem nenhum fato novo aqui. É só linguagem. Quando eu falei escrever esse vetor como combinação linear, era uma linguagem, aí caiu num sisteminha que a gente sabia que tinha solução para o determinante de zero. Se você olhar bem, eu estou usando coisas bem básicas, só que a linguagem está uma linguagem um pouquinho mais sofisticada. Você quer ver uma outra situação em que essa questão da linguagem aparece? Daí a gente para estudar sistemas, né? Sistema 4x4. Como é que a gente fazia isso? Ah, sim, escalonamento. Eu multiplico isso aqui por -2 e somo nesse. Multiplico isso aqui por -3 e somo nesse. Multiplico por -1 e somo no terceiro, que eu vou eliminar x. Tá, aí eu faço isso. X mais y menos 2z mais 3w igual a 1. Aí, quando eu multiplico por -2, isso desaparece, fica menos 3y, aqui 4z, 5z. Aqui menos 6 com menos w dá menos 7. W igual menos 2 com 3 dá 1. Se vocês perceberem que eu errei alguma conta, me avisem, por favor. Menos 3x matou aqui, menos 3y aqui não tem nada, menos 3y. Menos 3 aqui fica 6z, com menos z mais 5z. 9w com menos 4, 7w. 3 com 4. Opa. Eu usei... aqui é 9 com 2, né? Estou na terceira linha aqui, né? Aqui que teve. Então, fica 9, menos 3, menos 9, com 2, menos 7. Estava certo. Tá. Aqui, menos 3, com 4, 1. Olha que legal. Essa equação já vai matar uma, vai matar a outra. E quando eu multiplico por menos 1 e soma, mata o x. Aqui fica menos 3y. Opa. Menos 2, fica mais 2, 5z. Olha que legal. Menos 3 com 4, menos 7. Olha que legal. Menos 1 com 1, 2, 1. Então, próximo passo do escalonamento, some tudo isso aqui, né? Some a terceira e quarta equação. Tá, que bom. Esse é o procedimento de resolver um sistema que descobrimos que ele é indeterminado.
linguagem de ensino médio, grau de indeterminação 2. Como é que a gente dava a resposta lá no ensino médio? Como é que eu vou dar a resposta aqui? Lá no ensino médio eu dava a resposta assim. Z eu chamo de uma variável, T. W eu chamo de outra variável, U. Não é o que eu quiser. Podia ser Z e T, Z e W mesmo. E aí eu elimino as outras. Aí eu escrevo que o menos 3y é igual a 1 menos 5t mais 7 vezes u, as novas variáveis. E o y, na verdade, é menos 1/3 mais 5/3 t menos 7/3 u. E o x é uma coisa equivalente. Ele é o y, que é menos 1/3 mais 5/3 t menos 7/3 u, menos 2z. Eu passei o x, eu passei o y para cá, né? O y eu passei certo? Isso, aqui eu passei errado, né? É tudo trocado. Tudo trocado aqui. Certo? E aqui é mais e aqui é mais, né? Ah, é? Menos 3y. Ah, sim. Menos 3y é 1, tá certo. Menos 5t, tá certo. E mais 7u estava certo, certo. Certo. E aqui era menos. Sim. Agora o x, eu tenho que mudar algumas coisas de lado. O x é 1 menos o y, então é mais 1/3, mais 5/3 t, menos 7/3 u. Passo o 2z para cá, mais 2t. Passo o 3w para cá, menos 3u. Ou seja, o x é igual a 3, 4, menos 4, menos 3, menos 1? Sim. Menos 1. Aqui dá menos 6. Menos 6 sobre 3 é menos 2, está certo. Então dá menos 1. Aqui dá mais 3, 5 e 6, 11. T. E... aqui é 7/3 de U. Tá. Sim. Agora o x ficou tudo errado. Vamos acertar o x. Agora é menos o y. Então é mais 1/3. Menos 5/3 de t mais 7/3 de u. Mais 2z. Mais 2t. E menos 3w menos 3u. Agora está certo. 1 com 1/3. 4/3. T. 3. 6 com menos 5, 1/3 de t. E U dá menos 3, 9, menos 2/3 de U. Certo? Bom, lá no ensino médio, você dava essa resposta assim. Eram as quádruplas escritas como 4/3 mais 1/3 de t menos 2/3 de t, ponto e vírgula, menos 1/3 mais 5/3 de t, menos 7/3 de u, t, u, com t e u reais. Essa era a resposta do ensino médio. Aqui, eu aproveito a combinação linear e eu escrevo que, que a resposta é 4/3 menos 1/3, 0, 0, mais t, que é u, né? Mais t que multiplica 1/3, 5/3, 1
0, mais U que multiplica, menos 2/3, menos 7/3, 0, 1. E nesse momento eu falo assim, a solução do sistema é combinação linear de dois vetores. Daqueles dois vetores, se escreve como essa combinação linear. Só que o próximo passo, e fica muito natural, se eu fiz combinação linear de 4 coisas, é muito natural eu chamar isso aqui de um vetor. Ele tem 4 coordenadas. Em que dimensão que espaço ele vive? Num espaço de 4 dimensões. Mas cadê esse espaço? Ninguém está interessado em ver esse espaço. O que é o espaço com 4 dimensões? É uma coluna, linha com 4 informações. Já podia fazer isso desde o começo da vida da gente. Se tem uma partícula se mexendo, ela tem uma posição, uma mosquinha andando numa mesa, ela tem a abscissa ordenada, tem a velocidade, tem a energia cinética. Já tenho 4 parâmetros. Eu faço uma quádrupla com abscissa ordenada, velocidade e energia cinética. Estou no espaço com 4 dimensões, porque são 4 parâmetros. Não é para enxergar um espaço com 4 dimensões. Ninguém está interessado em enxergar um espaço com 4 dimensões. Ninguém enxerga. Eu vivo fazendo esse tipo de piada quando eu estou dando aula, né, de cálculo. Eu começo a falar do espaço de 4 dimensões como se eu estivesse vendo. E começo a construir figuras e tento fazer os alunos perceberem que eles deveriam estar vendo uma figura num espaço com 4 dimensões. Não, ninguém está vendo nada no espaço de 4 dimensões. Espaço de 4 dimensões é um referencial que tem 4 entradas. Só isso. E aí a gente começa a chamar aquilo de vetor, porque ele tem exatamente as mesmas propriedades que se tivesse 2 coordenadas. Eu faço combinação linear. Eu quero saber se eu tenho um jeito de escrever usando esses parâmetros, como aquele que eu fiz agora, de pouco com 2. É a mesma pergunta, só que com 4. E isso naturalmente levou, e foi assim na história, levou a pensar em espaços com muitas dimensões. Os tais dos espaços vetoriais. Bom. Deixa eu falar de algumas coisas que vão ser importantíssimas no curso. Então, o que eu destaquei até agora no curso são coisas que a gente tem que prestar atenção. A gente constrói o conceito de vetor e aí aparece combinação linear, dependência linear, independência linear, esse conceito de base do espaço, tudo isso aparece. Isso remete de forma natural para olhar os sistemas. De forma natural, a gente olha matrizes. E aí tem também umas discussões para ver se as pessoas estão entendendo bem como que funcionam as matrizes, né? E aí são aquelas perguntas que a gente faz no ambiente um pouco mais sofisticado, que é o ambiente universitário, perguntas mais conceituais. Então, vocês vão ver um monte de perguntinhas assim. Se isso tem umas coisas assim. Alguém faz a seguinte pergunta: verdadeiro ou falso? Isso aqui é tirado de um exercício também. A pergunta era verdadeiro ou falso? Sendo que A é matriz. Você vai ter que, aquilo que eu falei, desenvolver uma certa linguagem, uma certa abstração, não é, fica um pouco novidade para vocês. Esse é o típico exercício. Será que, se o determinante é diferente de 0, então vale isso aqui? Se AB é igual a C, então B é igual a C? Será que eu posso ter essa conclusão no mundo das matrizes? Isso que eu falei no comecinho da aula, que apareceriam coisas abstratas, que são coisas que vão demandar um pouco de
de esforço, né, para a gente se familiarizar. A resposta aqui é sim, isso é verdade. E como é que eu justifico? Com uma coisa que é exige um pouco de maturidade. Seguinte argumentação. Se o determinante da matriz é diferente de zero, então A é invertível. Por que é invertível? É igual aquilo que aconteceu agora de pouco com o sistema. Como é que você decide se uma matriz é invertível? Você tenta calcular a inversa, você monta uma inversa teórica com letrinhas, e aí você põe a matriz que está dada aqui, a matriz com letrinhas aqui, faz o produto, iguala a identidade e tenta resolver o sistema. Quer dizer, você, se for matriz 2 por 2, você faz assim, aqui está a matriz dada. Aí você põe aqui uma matriz x, y, z, t, põe aqui a identidade e tenta resolver o sistema para saber se tem uma inversa. Isso quer ser inversível. Quando você vai olhar o sistema, você cai no sistema. Aí você tem para saber se o sistema tem solução ou não, você olha o determinante do sistema. A hora que você montar o sistema e for olhar para o determinante do sistema, adivinha quem que vai aparecer como determinante do sistema? Esses números que estão aqui. Aqui você fala, mas aqui não vai ser um sistema 4x4? Não. Quando você faz isso, vai ter 2 sistemas 2x2. Tem 4 incógnitas. Mas a hora que você monta o sistema, cai em 2 sistemas. São 4 equações. 2 só tem x e z, 2 só tem y e t. Então, são 2 sisteminhas 2x2. E a matriz desse sisteminha é 2, 3, 5, 1. Então, o sistema vai ter solução se o determinante for diferente de zero. Então, se o determinante é diferente de zero, A é invertível. Então existe A menos 1. Como existe A menos 1, se você tem AB igual a AC, você pode multiplicar por A menos 1 dos dois lados. E aí isso cancela, porque é produto com a inversa da identidade, e sobra B igual a C. Então, isso é uma coisa que vocês precisam treinar bastante também, essa coisa que é um pouquinho assim teórica, digamos assim, né? Tem um monte de exercícios assim nas listas de linear. Bom, deixa eu falar um pouquinho de uma outra parte em que também tem um monte de coisas que vocês sabem e um monte de coisas que vocês vão acrescentar. Eu comentei com vocês que antigamente tinha uma disciplina que era álgebra linear, geometria analítica, né? O que era o grande foco dessa geometria analítica? Uma abordagem que era um pouco mais antiquada. A abordagem atual que vocês têm, álgebra linear 1 e álgebra linear 2, é mais moderna, porque já traz a ideia de espaço vetorial para o primeiro ano, já, né, para o primeiro semestre. Antigamente, quando chamava geometria analítica, não ficava insistindo nessa coisa de base de dependência linear. Mas se fazia geometria analítica, como eu vou mostrar agora. Aliás, da matemática que vocês aprendem na faculdade, a álgebra linear é a coisa mais nova. Aliás, é a única coisa nova mesmo. O cálculo está lá no Newton, né, no Euler, lá no século XVII. As estatísticas que vocês aprendem são fim do XIX, começo do XX. Bom, física vocês aprendem coisas do século XX, né? Mas a álgebra linear é a única coisa que vocês aprendem que é bem recente. Quando a USP foi fundada, em 1934, o curso de matemática estava lá na Faculdade de Filosofia. E não tinha álgebra linear. Não existia disciplina de álgebra linear, nem na engenharia, nem na matemática.
O cálculo era dado de um jeito como é dado hoje, só que não se podia falar em coordenadas e nada disso. Como é que era dado o cálculo? Era tudo com matrizes escrito por extenso, a matriz inteira. Então, não se falava em nada que tivesse a ver com álgebra linear. Era tudo com uma linguagem de matrizes, e a matriz é que expressa, né, a ideia de álgebra linear. A álgebra linear chegou no Brasil com a USP, sendo fundada em 1934. Aí vieram os franceses e os italianos, cientistas que eram super atualizados e que introduziram no curso de engenharia de matemática álgebra linear. Foi lá pelos anos 1940 do século XX, quando chegou a álgebra linear no Brasil. E era uma coisa nova, era uma novidade, não tinha nos cursos. É divertido pensar nisso. Esses cientistas que vieram para a USP trouxeram uma mudança de cultura no Brasil. Foi uma coisa muito engraçada. Sem querer perder nosso tempo, mas é uma história muito curtinha. Tem um italiano, Fantapié, que estava aqui na USP, e conversando com os assistentes esses que criaram a cultura USP, criaram o que a USP é. E surgiu o assunto de teoria da relatividade, que era recente. O Einstein tinha publicado em 1915. Nós estamos falando dos anos 30. E todo mundo muito entusiasmado com a teoria da relatividade, e perguntava para o Fantapié, o senhor conhece? Ele falou, claro, conheço, muito bem. E ele conhecia mesmo. E o senhor pode ensinar isso para a gente? E o Fantapié, irônico que ele era, falou, claro, ensino a teoria da relatividade para vocês facilmente. E quanto tempo precisa? Ele falou, olha, podemos marcar aí 2 ou 3 tardes, eu ensino a teoria da relatividade para vocês. E todo mundo já pegou a agenda, vamos marcar, para quando? Ele falou, calma, primeiro vocês têm que estudar os pré-requisitos. Vai levar 2 anos. Mas essa mentalidade de que é preciso fazer as coisas com seriedade ficou impregnada na USP desde o começo. Bom, então, aí a gente usa, o nosso curso gasta um tempo grande fazendo geometria analítica vetorial. Você pode imaginar que toda essa primeira parte do curso introduz combinação linear, introduz vetores, introduz todas essas coisas para fazer geometria analítica vetorial. E geometria analítica vetorial tem vários ingredientes. Tem um ingrediente que é assim, produto escalar, produto vetorial, produto misto, que são operações que vocês fazem com os vetores e que dão certas informações. Por exemplo, o produto escalar, ele mede se 2 vetores são perpendiculares ou não, que é uma maneira muito algébrica de ver um fato geométrico. E isso é super forte. E a outra coisa que a geometria analítica com vetorial é pegar tudo aquilo que vocês fizeram de geometria no espaço, posição relativa de planos, retas, e botar as equações do plano da reta e tratar os mesmos problemas e problemas novos com equações e vetores. Isso toma um tempo grande do curso e isso é extremamente importante. Isso é uma coisa que vai se refletir no cálculo 3, no cálculo 4, nas físicas, vai se refletir em um monte de coisas. Isso é uma coisa super importante de dominar. E vocês têm as diferentes equações de retas, formas diferentes de expressar equação de reta, equação de plano. Tem mais de uma maneira para cada um. Então, precisa dedicar um tempo grande para isso. Eu vou fazer alguns exercícios envolvendo essas ideias, e que são exercícios super importantes. Por exemplo, a seguinte discussão. Eu vou te dar 2 retas.
reta R, eu vou dar a equação vetorial. E S, eu vou descrever em palavras. E eu quero saber se elas são concorrentes. Então, vamos lá. No contexto da geometria do espaço, essa pergunta é uma pergunta até difícil de enquadrar. O que são retas concorrentes? Retas que se encontram num ponto. Como é que eu não tenho jeito de tratar? Às vezes você tem o seguinte tipo de pergunta. Se eu tiver num cubo ou num paralelepípedo, será que as diagonais são concorrentes? Se encontram lá dentro do paralelepípedo? Essa pergunta faz sentido e tem instrumental de geometria para trabalhar, mas normalmente nem se coloca a pergunta. Aqui eu equacionei. Então, aquela primeira reta está com a equação vetorial. Ponto mais lambda vezes vetor. Lembra do meu comentário da terna ordenada? Então, por que aquilo faz sentido? Porque aquilo é assim. É um ponto, um vetor. O vetor é uma coisa que fica flutuando no espaço, ele não está aplicado em lugar nenhum. Aí eu pego esse vetor, vou multiplicando por escalares. Ele pode, se o escalar for menor do que 1, eu encolho o vetor. Se o escalar for maior do que 1, eu aumento o vetor. E para cada escalar, esse lambda vai percorrer R. Eu vou somando ponto mais lambda vetor, ponto mais o vetor dá um outro ponto. Ponto mais não sei quanto vetor dá outro ponto. Ponto mais outro ponto. E isso dá uma família de pontos. E esses pontos formam uma reta. Essa é a equação vetorial da reta. Outra maneira de dar a equação de uma reta vem baseada naquilo, é escrever assim. X igual a 1 mais lambda, y igual 1 menos lambda, z igual 1 mais lambda. É isso, né, que eu coloquei aqui? Sim. Você vê, eu destaquei o x, o y e o z. Então, isso aqui é a equação vetorial. Isso aqui são as equações paramétricas. Tem uma outra maneira da equação da reta. Isola o lambda aqui, e aí você escreve x menos 1 é lambda, que é igual a 1 menos y, que é isolar o lambda aqui, e que é igual a z menos 1. Às vezes tem um denominador. São as equações simétricas. E um outro jeito de fornecer uma reta por equações. Reta não tem equação geral, plano tem. Isso é uma coisa que também, às vezes, a gente se confunde. Quando você está na geometria analítica plana, uma equação assim, ax mais by mais c igual a 0 é uma reta. No espaço, eu não tenho uma equação assim para reta. No espaço, o que eu tenho é cz mais d igual a 0, e essa equação geral de plano. Uma coisa que pode ser meio filosófica, é quem gostar da pergunta que eu vou falar agora, pede transferência da poli para matemática e vai ser feliz estudando matemática e para com essa bobagem de ser engenheiro. Equação geral é quando tem uma formulinha assim igualada a 0. Quando você escreve uma equação geral, você automaticamente descreve objetos que têm dimensão 1 a menos do que o ambiente. Qualquer coisa que tenha equação geral no espaço é um objeto de dimensão 2. Não dá para descrever uma reta assim. Se você escreve isso aqui, olha. Se você está no plano, é uma circunferência. Então, no plano, que tem dimensão 2,
A equação geral é uma circunferência que tem dimensão 1. Perdeu uma dimensão. Sabe o que é isso no espaço? Cilindro. Isso vai aparecer fortemente no cálculo 3. Mas não tem o Z, exatamente. Quando não tem o Z, é porque o Z é livre. E isso é o cilindro que tem dimensão 2 e que está no espaço. É uma equação geral de um cilindro. E se você tiver coeficientes, o cilindro fica elíptico. Então, equações gerais são coisas que geram objetos com uma dimensão a menos do que o ambiente onde você está. Então, se você escrever uma equação geral com 4 variáveis, ela dá um objeto de dimensão 3 no espaço com dimensão 4. E por aí adiante. Então, essa aqui é uma típica pergunta. Se essas retas são concorrentes ou não. Eu quero fazer esse exercício porque tem um ponto aqui que é uma armadilha que quem nunca caiu, né? Sabe aquelas perguntas? Quem nunca caiu nessa armadilha? Que é a seguinte, e é muito sutil, mas é muito bacana. Então, eu tenho aqui a equação da reta R. A reta S não foi dada a equação, mas eu consigo escrever a equação da reta S. É 0, 1, 1, mais lambda, 5, menos 2, 2. Eu quero saber se elas são concorrentes. Eu quero saber se tem um ponto em comum. Se algum ponto dessa aqui satisfaz essa, se tem algum ponto dessa que satisfaz aquela, ou seja, são iguais. E agora, eu já devia ter avisado antes, já não é bom anotar nem essa última linha aqui, muito menos o que eu vou escrever agora. Quando eu dou esse aviso, é um spoiler de que tem alguma coisa errada, para vocês não bagunçarem o caderno, depois tem que riscar o caderno. Então, spoiler de que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí eu quero saber se essas duas retas são concorrentes, ou seja, se realiza o mesmo ponto. Então, eu quero saber se 1 mais lambda tem alguma chance de ser igual a 0 mais 5 lambda, que é um ponto de lá, bater com o ponto daqui. 1 menos lambda, bater com 1 menos 2 lambda. E 1 mais lambda, bater com 1 mais 2 lambda. Eu peguei o XYZ daqui e igualei ao XYZ daqui. Aí eu tento resolver esse sistema e não dá, né? Não tem lambda. Aqui já sai direto que lambda é 1/4. Daqui sai que lambda passa para cá, fica menos lambda igual a 0. Aqui passa para cá, lambda igual a 0. Então, não tem, e eu concluiria que as retas são reversas, porque elas não são concorrentes. Tudo errado. Todo esse argumento está errado. Esse é um erro super frequente. Qual que é o erro? Eu parametrizei as duas retas com o mesmo parâmetro lambda, e isso eu não deveria ter feito. Fisicamente, é como se eu tivesse duas trajetórias que se encontram. Duas trajetórias que sim se encontram. Só que eu tenho um objeto andando aqui com uma equação posição e um objeto andando aqui com uma outra equação posição diferente. Posição inicial e velocidades tais que um vai passar aqui, depois o outro vai passar aqui. As trajetórias se encontram, mas a partícula que está andando aqui não vai bater na partícula que está aqui. A pergunta que eu respondi aqui é se duas partículas andando com essas equações horárias se encontrariam ou não. E a resposta é não. Não quer dizer que as trajetórias não se encontram. E como é que eu faço isso direito? Bom, o tempo em que uma partícula vai passar por aqui pode ser diferente do tempo em que a outra partícula vai passar. Então, eu tenho que pôr lambda em uma e o outro parâmetro na outra. E o sistema que eu tenho que resolver mesmo é se 1 mais lambda dá 5μ
Se 1 menos lambda é menos 2, 5μ. Menos 2μ. Esse aqui é 2μ. E é isso que eu tenho que resolver. Se eu não errei nas contas, esse tem solução. Daqui sai que lambda é 5μ menos 1. E aí aqui fica 1 menos 5μ mais 1 igual a 1 menos 2μ. E daqui sai 1 mais 5μ menos 1 igual a 1 mais 2μ. Aqui fica... Aqui cancelou. Fica aqui 3μ igual a 1, tá certo isso? 3μ igual a 1. E aqui fica 3μ igual a 1. Isso, então μ é 1/3 e x e lambda é o que tem que ser. Bom, se eu não errei nenhuma conta, mas acho que eu não errei. Então, essa é uma coisa que a gente não pode errar. Outras coisas muito mais sofisticadas que a gente faz com essas equações. Então, essa parte que eu estou falando agora das equações, da geometria analítica no espaço com equações, toma um bom segmento do curso e é extremamente rica, e a gente tem que fazer muita coisa para adquirir habilidades. Você quer ver um exercício que eu acho assim super lindo? Fato da geometria mais lá do espaço, sem equações. Se discute todas aquelas posições de reta, plano e tal. Retas reversas, a gente sabe o que são retas reversas, né? Elas não são paralelas e elas não se encontram, né? Não são paralelas, não se encontram e não tem nenhum plano em que ambas sejam paralelas, um plano em comum. Bom, mas uma coisa que retas reversas têm, que é super bonito, tem uma reta que é perpendicular às duas. Isso é muito bacana. Você consegue com a câmera chegar aqui? Segura numa posição qualquer, pertinho. Então, as duas retas reversas, né? Se você procurar com cuidado, tem exatamente uma posição para achar uma reta que é perpendicular comum. Então, você colocou nessa posição, eu vou achar aqui uma posição que a minha reta é perpendicular às duas. E só tem uma. Qualquer outra, se eu pegar uma reta que se apoia nas duas, ela não quer ser perpendicular, mas tem uma posição que é perpendicular. Se você mudar um pouquinho, não muda nada. Eu vou achar uma reta aqui. Quando eu gosto de fazer isso com criança pequenininha, brincar assim, eu brinco, eu digo assim, eu vou pôr as retas numa posição bem difícil, quero ver você achar a perpendicular comum. E aí eu entorto tudo e a criança vai e acha a perpendicular comum. Se você virar suas mãos, eu tenho que... mas eu acho a perpendicular comum. Opa, agora você colocou de um jeito aí que eu não sei onde que está. Se inclinou aqui, onde é que eu vou colocar a perpendicular comum? Estou tendo que... Está dando trabalho, tá? Mas tem uma perpendicular comum. Só uma. Com as equações, a gente tem ferramenta para fazer isso. Isso é super interessante. Como eu estou indo muito devagar, eu não vou fazer as contas até o fim, mas eu vou discutir com vocês como é que a gente aborda isso. Então, achar a perpendicular comum a reta R
é dado assim, o ponto X é... Eu coloquei lá, não tem ponto para onde ela passa, não dei o ponto isolado onde ela passa, é porque eu pus como ponto de referência a origem. Então, não está passando. E a reta S e eu quero achar a perpendicular comum. Como é que é mesmo o seu nome? Gabriele. Quando a Gabriele estava me desafiando que ela punha as retas numa posição difícil e eu tentava achar a perpendicular comum, tinha que passar nas duas retas. Então, o que eu estava procurando ali? Eu estava procurando onde é que era o ponto de apoio em uma e o ponto de apoio na outra, de modo que o meu segmento ficasse perpendicular às duas. Então, eu estou fazendo essa descrição porque isso vai dar a ferramenta para resolver o problema. Eu vou pegar um ponto genérico de uma, que tem essa redação, lambda, 2 lambda, 3 lambda. Ponto genérico da outra, 1 mais μ, 1 menos μ, 1 mais 2μ. Vou fazer o segmento genérico que vai de um no outro. Como é que eu faço o segmento genérico que vai de uma reta na outra? É pegar o ponto de uma e subtrair da outra. A subtração de dois pontos dá um vetor. Assim como um ponto mais um vetor leva para esse outro ponto, e é tudo par ordenado, se eu pegar esse par ordenado menos esse par ordenado, dá um vetor. É como se eu passasse subtraindo. Percebe a força dessa história de ter essa notação de par ordenado com as correspondentes interpretações. Então, se eu fizer esse vetor U aqui, lambda menos μ menos 1. Tem mais coordenadas aqui, vou fazer o contrário. Vou fazer 1 mais μ menos lambda. 1 menos μ menos 2 lambda. 1 mais 2μ menos 3 lambda. Eu tenho duas retas reversas. Eu peguei um ponto genérico na reta R, um ponto genérico na reta S e fiz a subtração. O da S menos o da R deu esse vetor aqui. É um vetor que, como vetor, ele está flutuando no espaço. Mas eu posso imaginá-lo apoiado, um ponto na reta R e um ponto na reta S. Esse segmento. Mas eu quero que ela seja perpendicular às duas. Então, aí, eu uso todo o ferramental que vai ser desenvolvido nesse momento do curso. Produto escalar, produto vetorial e as equações. Estou usando as equações. Agora eu vou usar produto escalar. Eu não quero que esse bichinho seja perpendicular às duas retas. Então, esse bichinho tem que ser perpendicular ao vetor 1, 2, 3. E esse bichinho tem que ser perpendicular ao vetor 1 menos 1, 2. Porque ele é perpendicular comum. E quem são aqueles vetores que eu peguei? Eu peguei o vetor 1, 2, 3, que é o vetor diretor da primeira reta. E eu peguei o 1 menos 1, 2, que é o vetor diretor da segunda reta. Então, o meu vetor aqui tem que ser perpendicular a ambas. E uma coisa que também é bom a gente treinar, é uma certa malícia, parecido com... Sabe quando na física a gente faz aquilo que eles chamam de análise dimensional? Tem um monte de grandezas físicas, daí uma está em Pascal, a outra está em Newton, a outra está em quilograma-força, e daí você dá uma olhada naquela maçaroca e vê se tem uma coerência das grandezas envolvidas. Então,
no caso da matemática, uma coisa que é bom olhar é se tem uma coerência entre a quantidade de dados e de perguntas. Informações versus incógnitas. Eu tenho 2 vetores perpendiculares. Isso me permite escrever 2 produtos escalares igualados a 0. E eu tenho 2 incógnitas. Tem grande chance de funcionar. É sempre bom, quando a gente está montando, vou tentar a pergunta, né, o exercício pode ser a pergunta mais esquisita que for. Achar a equação da reta que passa por esse ponto, paralela a esse plano. Equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular a esse plano. E aí eu começo a manipular os vetores. Vetor perpendicular ao plano, vetor paralelo. E eu começo a tentar montar equações. Nunca perder de vista isso. Se a quantidade de informações que você tem é coerente com a quantidade de variáveis que você está introduzindo. Se vai dar para resolver o bichinho. E aqui funciona, né? Porque agora eu pego aquele cara e faço o produto escalar. Isso aqui dá uma primeira equação. Vou só escrever a equação e depois nem vou resolver o sistema. A equação é 1 vezes aquilo, então fica 1 mais μ menos lambda, 2 vezes o outro, então mais 2 menos 4 lambda, e, não, menos 2 menos μ. Menos 2μ, e aí o 2 com menos 2 lambda, menos 4 lambda, daí o 3 mais 6μ e menos 9 lambda igual a 0. Você vê uma equação com 2 incógnitas. E quando eu escrever a equação desse outro, vai ser uma equação também igualada a 0, vai ter 2 incógnitas, daí eu acho lambda e μ, achei os 2 pontos onde eu tinha que apoiar o meu giz para a coisa da Gabriele, e aí eu tendo os 2 pontos, eu tenho a equação da reta que passa por eles. Bom, isso é uma coisa que vai tomar um bom tempo do curso e precisa de uma dedicação grande. E o fecho do curso, essa é a parte que não tinha antigamente quando o curso chamava Geometria Analítica, que é já colocar na mesa o conceito de espaço vetorial e tratar espaço vetorial como espaço vetorial. Até aqui, sabe o que o curso está fazendo? O curso está resolvendo problemas de geometria analítica com a linguagem e os conceitos de espaço vetorial. Então, a ideia de base, de independência linear, tudo isso são conceitos de espaços vetoriais. Só que todos os exemplos e todos os problemas são de geometria analítica. Aí agora parou, não vou mais falar de geometria analítica. Agora eu vou falar espaço vetorial mesmo. E isso é um salto de abstração que a matemática levou um tempão para fazer. A gente tem todo o direito de achar que é esquisito, de vacilar, porque não foi uma coisa fácil. Isso ocorreu na virada do século XIX para o XX, e grandes nomes da matemática tratando disso e fazendo um salto de abstração que foi enorme. Que a própria matemática só fez isso no século XIX, que foi perceber a seguinte coisa, mas olha, mesmo com vocês não sendo matemáticos ainda, as inscrições para transferência para o IME não estão abertas, vocês vão ter que esperar para fazer o pedido. Vocês conseguem entender o que aconteceu? Teoria de sistemas lineares, já conhecida há muito tempo, e ela tem uma estrutura, soluções do sistema têm um jeito de tratar. Equações diferenciais, os caras estão resolvendo desde Euler, e tem uma estrutura. Aí tem um monte de coisas no cálculo, aí tem umas coisas na geometria analítica, e as pessoas foram percebendo, aos poucos, que a estrutura era a mesma. Que é essa estrutura? Ter o que nós chamamos de vetores. E aí os caras falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso de espaço vetorial abstrato, não é mais vetor do E3, vetor 2 pontos, segmento orientado, não. O que é espaço vetorial? Qualquer coisa que te ocorra,
Se ela tiver uma certa estrutura, chama espaço vetorial. E nós vamos estudar, ao mesmo tempo, todas as coisas que têm essa estrutura, estudando a estrutura. E aí, quando você tiver um exemplo, bom, todos os resultados valem. Automaticamente, toda aquela teoria se aplica nesse caso. Isso é um salto de abstração, isso é a matemática contemporânea, que foi feita no século XIX. O Euclides tinha um pouco essa visão, mas isso ficou muito perdido na história da matemática. Bom, então, espaço vetorial é uma coisa, se é um conjunto, não importa o que sejam os elementos que você quiser, pode ser soluções de um sistema linear homogêneo, soluções de uma equação diferencial, pode ser funções, pode ser os vetores geométricos aqui do E3, que tem uma lista de propriedades. O que eu quero? O que é quando estou dizendo que tem uma estrutura? Você tem que somar, tem que ser coerente com soma, e tem que ser coerente com multiplicação por escalar. Vetor é uma coisa que eu quero somar e quero multiplicar por escalar. Tem produto vetorial, né? Sim, mas você percebeu que produto vetorial ele ajuda num monte de coisas, mas ele não ganhou uma identidade, a gente não ficou trabalhando muito com o produto vetorial. É uma técnica de obter um outro vetor perpendicular, mas ela ficou super legal o produto vetorial. Mas ele não é como produto de números, que gera uma coisa que você usa diariamente. Então, vetor tem que ter soma e multiplicação por escalar. E as propriedades mínimas de trabalhar. Tem que ser comutativo. Quem está interessado numa soma que A mais B é diferente de B mais A? Que objeto matemático que, se você fizer A mais B, é diferente de B mais A? Esse objeto, se existir, é tão estranho, existe, mas ele é tão estranho que não vai servir para o mundo real, para as aplicações concretas. Vetor, função, tudo quando você soma, tanto faz A mais B ou B mais A. Então, quando você olha a lista de propriedades de um espaço vetorial, elas são as listas, é o óbvio, se não tiver isso, eu não quero brincar, não vou trabalhar com isso. E, bom, então, vai daí. Agora, gera perguntas em que a abordagem se faz, no fundo, do mesmo jeito que a gente faz as coisas de geometria, mas com um nível de abstração muito estranho. Eu anotei aqui os que eu queria fazer, e claro que eu não estou achando meus papéis. Ótimo. Cíntia, eu devo ter perdido a folhinha. Tá. Então, olha, para quem já engoliu o conceito de espaço vetorial, é a mesma pergunta que eu fiz de escrever que ele tinha lá uns pares ordenados. Dá para escrever esse par ordenado em função desses dois pares ordenados? Um exercício que eu caí lá num sistema e fiz um comentário sobre o sistema. É a mesma coisa. Só que agora ninguém está falando de par ordenado, ninguém está falando de vetorzinho da física. Então, eu tenho aqui polinômios de grau 2. Eu tenho 3 polinômios com os coeficientes A e B literais. E a pergunta é A e B, para que esses 3 polinômios gerem P2 de R. Se você observar o que eu vou fazer, que vai ficar escrito na lousa,
é muito parecido com tudo que a gente estava fazendo de vetor geométrico. Mas se você olhar os conceitos, está num degrau de abstração acima. Primeiro, o que é P2 de R? São os polinômios de grau menor ou igual que 2. Isso é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, P2 de R são todos os polinômios do tipo ax2 mais bx mais c. Ou seja, os polinômios de grau menor ou igual que 2. Observe que se o A for 0, o grau é 1. É menor ou igual que 2. E uma base. Então, o que é uma base? É um conjunto que é LI, na mesma maneira que o LI dos vetorzinhos, e que gera o espaço inteiro. A base desse espaço, está valendo essa segurança aqui. A base é 1x, x2. Esses polinômios geram o espaço inteiro. O mais legal é que se você colocar aqui P3, aí você vai fazer, sabe o que é de diferente? AX3 mais BX2 mais CX mais D. Isso é o espaço vetorial dos polinômios de grau 3, que é um espaço vetorial que tem dimensão 4 e que a base é igual a 1x, x2, x3. E qual é a vantagem de estudar desse jeito essas coisas? Vocês lembram que vocês estudaram o polinômio de Taylor no cálculo 1? Para quem já fez cálculo 1, tem um negócio que, para quem chegou agora, vai ter um negócio no cálculo 1 que chama polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor é escrever uma função a partir de um espaço vetorial gerado por aquelas coisas, que são os polinômios que aproximam a função. Então, quando você tem uma teoria de álgebra linear, você pode começar a usar para todo lado. O polinômio de Taylor é tentar escrever uma função usando esse espaço vetorial como representação. E é por isso que isso é interessante. Como é que eu faço para saber se isso gera o R2 inteiro, o P2 inteiro? Bom, eu tenho que saber se isso é uma base. Então, aqui entra fortemente o conceito de base. O que é uma base? É um conjunto que gera o espaço e é LI. Eu sei que esse espaço é o P2. Ele tem uma base de dimensão 3. Então, ele é um espaço de dimensão 3. Eu tenho 3 vetores. Eu tenho que decidir se eles são LI ou não. O conceito de LI vai aparecer lá nos vetores geométricos. Eu não fiz nenhum exercício usando isso no comecinho da aula, porque não dava tempo, né, de fazer tudo. Mas lá no comecinho, com os vetores geométricos, vocês vão discutir o conceito de LI. E é um conceito muito sutil, que gera uma série de perguntas na cabeça da gente. Sabe quando é que as coisas são LI? Tem um critério para saber. A ideia de LI é a ideia de ser independentes. No caso de 3 vetores que no espaço, que eles apontem para 3 direções que não haja repetição. Se os 3 vetores forem assim planos, eles são LD. Eles estão gerando 2 dimensões, não 3. Vetores LI são quando você tem uma independência que eles cobrem o espaço inteiro. Uma imagem de vetor LI, agora vocês vão poder voltar a frequentar o restaurante, né, o bandejão do CRUSP. O garfo lá no bandejão do CRUSP dá um exemplo de vetores LI, porque o garfo lá, os dentes do garfo são completamente LI.
Na casa de vocês, provavelmente, o garfo é uma coisa LD, porque os vetores, né, os dentinhos do garfo devem estar planos, assim, todo bonitinho, um conectado com o outro. Então, eu quero saber se isso é uma base. Base é gerador mais LI. Como são 3 vetores, se eles forem LI, eles vão gerar um espaço de dimensão 3. Como o P2 tem dimensão 3, vai ser o P2 inteiro. Então, tudo se resume a analisar se eles são LI. E o conceito de LI é um conceito muito divertido. Quando é que 3 vetores são LI? 3 ou qualquer número de vetores. Quando é que vetores são LI? Se acontece o seguinte, você faz uma combinação linear igual a 0. Se isso só ocorrer quando os coeficientes forem nulos. A ideia que está por trás é a ideia de repetir ou não repetir direções. É muito interessante isso. 2 vetores que estejam na mesma direção, eles podem ter tamanhos diferentes, estão os dois na mesma direção, mas eu consigo fazer uma combinação linear que se anule. Se os dois estão na mesma direção e esse aqui é 3 vezes maior que esse, então eu faço assim, esse aqui eu faço 1 menos 3 vezes esse. Como esse aqui é 3 vezes menor, quando eu multiplico por 3 fica do mesmo tamanho, e como eu pus um menos, ele inverteu o sentido, a hora que eu junto dá 0. Se tiver repetição de direções, eu consigo fazer um embaralhamento dos vetores dar 0, com coeficientes bem escolhidos. Se eles tiverem direções totalmente desconectadas, não adianta eu multiplicar esse por 5, esse por qualquer coisa e tentar anular. Porque quando eu multiplico esse por qualquer coisa, ele fica aumentando de direção, mas ele fica sempre de tamanho, mas ele fica sempre aqui, o outro fica sempre aqui, por mais que eu some, nunca vai dar 0. Porque eles estão independentes um do outro. Então, ser LI é conseguir fazer uma soma 0 sem precisar matar todo mundo. É claro, se você puser, e isso dá uma dúvida tão bonita, quando a gente vê essa definição pela primeira vez, a gente fica fazendo confusão com isso. Se a soma 0 implicar 0, LI, o que não tem nada a ver com o seguinte, se eu puser 0, 0, 0, vai dar 0, porque aí eu matei mesmo. Isso não quer dizer, se com zeros aqui a soma der 0, eu não concluo nada sobre LI e LD. Porque, claro, se você bota 0, dá 0. A dúvida é outra coisa, é se o único jeito de fazer dar 0 é com 0. Então, para saber se é LI ou não, eu vou fazer alfa vezes A mais X, mais beta vezes 1 mais BX mais X2, mais gama vezes X mais AX2, igual a 0, e serão ali se o A, B, e alfa, beta e gama tiverem que ser 0. Isso significa o seguinte, que alfa A mais beta tem que ser 0. Significa que alfa X mais B, beta X mais gama, tira o X, mais gama tem que ser 0. Já vou explicar de onde vem isso. Beta mais gama A tem que ser 0. Olha só. Eu quero saber se é possível obter um 0 a partir daqueles 3 polinômios. E o que eu quero concluir é o seguinte. Eles são LI e, portanto, a resposta é sim, aquela sequência gera, se necessariamente alfa, beta e gama for 0. Então, o que eu estou querendo ver é se tem necessidade de
se é uma obrigatoriedade de alfa, beta e gama serem zero. Então, vamos olhar para essa igualdade. Por que eu cheguei nessa igualdade? Eu fiz essa soma, daí eu fiz as distributivas, né? Isso é um polinômio de grau 2, cheio de coeficientes. Quando é que um polinômio de grau 2 é zero? Se tudo for zero. Quem é o termo constante desse polinômio? É alfa A mais beta. Alfa A mais beta, zero. Quem é o coeficiente de x? É alfa, b beta, gama. Esse é o coeficiente de x. E do x2 é beta e gama A. Esses são os coeficientes de constante, de x e de x2. Bom, quero saber se isso ser zero obriga alfa, beta e gama a ser zero. Olhando a primeira e a terceira, não de somar, olhando as duas juntas, eu concluo que alfa A, passo para o lado de cá, beta é menos alfa A e beta é menos gama A. Então, isso aqui é gama A. Será que dá para concluir que alfa é igual a gama? Se o A for zero, não. Mas se o A for diferente de zero, sim. Então, vamos separar em dois casos. Primeiro, eu vou olhar A diferente de zero. Se A é diferente de zero, eu já concluí que alfa é igual a gama. E aí eu jogo isso na segunda equação. Alfa é igual a gama, eu fico com 2 alfa mais b beta igual a zero. E aqui eu fico com 2... tá. Eu quero fazer aparecer um outro A aqui. É 2 alfa mesmo que aparece? A diferente de zero. Alfa é igual a gama, sim. Por que 2 alfa? Porque sim, alfa é igual a gama, então 2 alfa. Cadê minha conta? Alfa é igual a gama. 2 alfa mais B. Ah, tá, peraí, tem alguma coisa aqui que está... Em primeiro lugar, não tem nenhum sinal errado, não. Não, nenhum sinal errado, então tá ok. Alfa, tá, então 2 alfa mais B beta e alfa A mais beta também é igual a zero. Uhum. Sim. Eu joguei esse valor na primeira e na segunda equação, tá? Daqui sai que o alfa é igual a menos beta sobre A e que eu vou levar para essa igualdade aqui, tá? 2 vezes menos beta sobre A. Estou supondo A diferente de zero, então essas contas estão bem. Mais B beta igual a zero. Isso aqui tudo dá A no denominador, menos 2 beta, mais AB beta, igual a zero. Beta em evidência. AB menos 2 beta, menos 2 igual a zero.
Então, olha o que eu concluo agora. Eu estou navegando na água que o A é diferente de zero. O que acontece se também AB menos 2 for diferente de zero? Se AB menos 2 for diferente de zero, isso é diferente de zero, isso é diferente de zero, beta é zero. Mas se beta é zero, alfa, que é igual a gama, também é zero. Então, o que eu estou concluindo? Que se A for diferente de zero e AB menos 2 for diferente de zero, deixa eu só conferir se AB menos 2 não, porque eu vivo errando em conta. Na minha conta, estou dando aqui, na minha anotação, aqui está AB mais 2. Estou em dúvida, porque eu vivo errando em conta, né? Então, na conta que eu fiz em casa, deu AB mais 2. Mas eu devo ter errado em casa. Se isso ocorrer, então, são LI. Aí é base, aí já. Olha como isso é. Se você olhar, é uma discussão de polinômios, coeficientes de polinômios, mais essa ideia de que quando é que é zero, quando é que não é zero. Só que ela está toda colocada no contexto de espaços vetoriais. E isso é uma coisa que faz parte desse curso e vocês têm que treinar bastante, lidar com essas ideias. Quando terminar o curso, vocês vão chegar à seguinte conclusão: poxa, não tinha tanta novidade assim. Só que a novidade é abstrata, é linguagem e conceitos abstratos. E isso dá nó na cabeça da gente. Bom, gente, e podemos terminar? Eu fiz uma passada assim por muitos aspectos do curso. Às vezes fica bem teórico, né? Porque vocês vão lidar com espaços assim que têm dimensões estreitas. Por exemplo, uma coisa que vocês vão ter que... Vou fazer tem mais 5 minutos, vou fazer só mais uma observação. Por exemplo, o espaço das matrizes quadradas 2 por 2. Matrizes quadradas 2 por 2. Com coeficientes reais. Isso é um espaço vetorial, porque você pode somar matrizes, você pode multiplicar matrizes por escalar, você pode fazer combinação linear de matrizes, você pode olhar quando que duas matrizes são LI ou não. Como é que matrizes são LI? Você faz alfa vezes uma, mais beta vezes a outra, igual a zero, e vê se necessariamente alfa e beta são iguais a zero. A mesma ideia que fazia com vetor geométrico. Sabe que você pode fazer produto escalar de matrizes e saber se duas matrizes são ortogonais? Como é que faz o produto escalar de duas matrizes? Da maneira óbvia. Multiplica os coeficientes. Como é que faz o produto escalar de vetores? Você não multiplica os coeficientes, soma e vê se dá zero? Produto escalar, você não faz coeficiente a coeficiente? Você não tem aqui uma linha, um vetor linha, multiplica, multiplica, multiplica e soma? Faz a mesma coisa com as matrizes. E você tem noção de matrizes perpendiculares. Isso dá um nó na cabeça da gente. Todo mundo passa por essa fase. Você sai da aula, você está indo para casa e de repente, mas como assim matrizes perpendiculares? Você fica tentando imaginar uma matriz perpendicular da outra, né? Uma matriz fazendo ângulo reto com a outra, e não vai conseguir ver uma matriz fazendo ângulo reto com a outra. Todo mundo passa por essa fase que você...
Agora, isso é irrelevante, porque você constrói a mesma teoria. Você consegue fazer equação de reta no espaço das matrizes. É uma matriz mais lambda vezes uma matriz. E você faz o lambda e dá uma equação de reta. E você faz todos os mesmos parámetros. Então, você vai ter, isso aqui é um espaço vetorial de dimensão 4. Uma base é formada por essas matrizes aqui. E o espaço tem dimensão 4. Quando eu falo que depois de que você superou todas as dificuldades, você percebe que era muito natural, muito simples, porque é o seguinte, lembra o R2? É um espaço vetorial de dimensão 2. Quem é uma base? IJ, já lá da física, você sabia isso há muito tempo. IJ é uma base. Quem é essa base? Quem é o I? O I é o 1, 0. Quem é o J? É o 0, 1. E um espaço vetorial, dimensão 2, tem 2 vetores na base, e você faz equação de reta, você faz produto escalar, você faz tudo. Aí, de repente, você está fazendo uma coisa insana com matrizes. Mas exatamente a mesma coisa. Você passa de 2 para 3, colocando 3 coordenadas, e aí você trabalha com 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, IJK, e faz tudo de novo, é a mesma coisa. E isso aqui é exatamente a mesma coisa. Olha as matrizes da base. 1, 0, 0, 0. Não tem diferença nenhuma do que se eu escrevesse em linha e tratasse como eu trato. Quer dizer, a hora que você consegue respirar isso, fala, poxa vida, aquela história de base, matrizes, espaço vetorial, dimensão 4, não era nada de novo. Era pegar uma linha, só que ao invés de ter 4 coordenadas, eu escrevi 2 e 2. Polinômios, a base é o 1, x, x2, e o que é um polinômio? É um vetor. Quer dizer, quando você está falando que o espaço dos polinômios de grau 3 é um espaço vetorial, não sei o quê, sabe do que você está falando? Você está falando disso aqui, ó. 3 menos 5 menos 7, 1. Se for de polínômio de grau 2, você tem 3 números. Polínômio de grau 1, você tem 2. E essa é a grande conquista, quando a gente consegue perceber isso. Que falar de polinômios é a mesma coisa que falar de vetorizinho geométrico, porque a única coisa que importa é aquilo. O x3, o x2 é irrelevante o que eles são. Isso é álgebra linear. E é muito legal, porque é claro que o x3 é relevante. Quando você está querendo fazer uma modelagem no laboratório, é claro que o x3 é relevante. Mas do ponto de vista do arcabouço teórico que a disciplina fornece, a única coisa que interessa é olhar para as coordenadas, para as bases. Bom, é isso. Fechamos? Legal, gente. Obrigado. É isso, pessoal. Fechamos a nossa terceira aula de revisão. Professor, obrigado por fazer. Foi muito legal. E quem ainda não assistiu as nossas outras duas, elas já estão no YouTube da Poli e no YouTube do Grêmio, igual essa. E vamos divulgar o link para todo mundo também. É isso. Eu estou tentando jogar uma segunda. Vamos aí, então.